Caros alunos da terceira série do Colégio Objetivo de Catalão, estamos passando por um momento turbulento e triste, a disseminação do coronavírus. Esse momento nos obriga ao distanciamento social, mas estamos esperançosos que no futuro bem próximo possamos nos reencontrar. Até que isso não seja possível, vamos então estudar e rever as nossas aulas. Estou com muita saudade de vocês. Como é bom estar próximo de vocês. Um grande abraço. Vamos, então, conversar um pouquinho sobre população absoluta e população relativa. Observem vocês que o Brasil possui uma população absoluta de 212 milhões de habitantes. Portanto, a população absoluta é o número total de habitantes de um dado local. O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. Observe a relação. Em primeiro lugar, a China, com 1.439 bilhões de habitantes. Em segundo lugar, a Índia, com 1.380 bilhões de habitantes. Em terceiro lugar, os Estados Unidos da América, com 331 milhões de habitantes. Em quarto lugar, vem a Indonésia, com 273 milhões de habitantes. Em quinto lugar, o Paquistão, com 216 milhões de habitantes. E agora aparece o Brasil em sexto lugar, com 212 milhões de habitantes. População relativa. O que vem a ser população relativa? É a mesma coisa que densidade demográfica. O que vem a ser densidade demográfica? Número de habitantes por quilômetro quadrado. Observem que no caso do Brasil, nós temos 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Como é que se faz para chegar nesse número mesmo, meninos? Pegamos a população absoluta e dividimos pela área. No caso do Brasil, você pega 212 milhões de habitantes e divide por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós vamos encontrar 24,7 habitantes por quilômetro quadrado, e essa é a população relativa do Brasil ou densidade demográfica. Nós estamos vendo agora o mapa do Brasil, o mapa da densidade demográfica brasileira, o mapa da população relativa no Brasil. Observem que nós temos umas áreas amarronzadas na porção leste do Brasil. Está em cor marrom. Todo o litoral brasileiro, o Nordeste, o Sudeste, a região Sul. Observem. Se nós passarmos um meridiano, uma linha vertical, cortando o Brasil de norte a sul, nós vamos verificar que toda a porção leste do Brasil é onde nós encontramos maior adensamento populacional, maior número de pessoas por quilômetro quadrado. E a gente vai observar também que a porção oeste do Brasil, oeste, correspondem às áreas mais vazias. Essas áreas branquinhas, clarinhas, essas áreas são de vazios demográficos. Podemos chegar a uma conclusão
diante daquilo que nós já falamos. O Brasil, com 212 milhões de habitantes, o Brasil é um país populoso. Mas o Brasil, com apenas 24,7 habitantes por quilômetro quadrado, o Brasil não é um país povoado. Então, o que vem a ser populoso é quando a população absoluta for alta. Ora, com 212 milhões de habitantes, o Brasil tem uma população absoluta elevada. Então, o Brasil é um país populoso. O Brasil, com apenas 24,7 habitantes por quilômetro quadrado, a densidade demográfica do Brasil é muito baixa. A média do mundo inteiro é 50 pessoas por quilômetro quadrado. O Brasil tem apenas 24,7. Logo, o Brasil é um país despovoado. O Brasil é populoso, o Brasil é despovoado e agora o Brasil é um país urbano. Por que nós afirmamos que o Brasil é um país urbano? Simples. Porque a maior parte da população vive em área urbana. A maior parte da população vive nas cidades. 85% da população brasileira vive nas cidades. Apenas 15% da população brasileira vive no campo. Logo, o Brasil é um país urbano. Observem nesse gráfico da direita qual a região brasileira que possui maior porcentagem de população vivendo na cidade. Sudeste, observe. 93% da população do Sudeste vive nas cidades. Apenas 7% no campo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o Centro-Oeste e o Sul. Observem. O Centro-Oeste e o Sul passam de 80%. Apenas o Norte e o Nordeste, menos de 80%. No geral, nós temos 85% da população brasileira vivendo nas cidades. Preciso que a gente se lembre também, que a gente relembre, o que é o crescimento vegetativo ou natural no Brasil em 2020. Você sabe que o crescimento vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. CV é igual TN menos TM. CV é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. No caso do Brasil hoje, a natalidade está 16,4 por 1000. A natalidade corresponde quantos nascimentos por grupo de 1000 pessoas? 16,4. Ao passo que a mortalidade no Brasil, 6 por 1000. Óbitos por grupo de 1000 pessoas. Portanto, o crescimento vegetativo, 16,4 por 1000 menos 6, por 1000. Nós vamos encontrar 10,1 por 1000. Ou seja, 10 por 1000 ou 1%. Observem que o crescimento vegetativo brasileiro ele é positivo. Quando é que o CV é positivo? Quando natalidade for maior do que mortalidade. Quando é que o CV será negativo? Quando a mortalidade for maior do que a natalidade. Quando é que o CV será considerado nulo? Quando natalidade e mortalidade tiverem um equilíbrio. No caso específico do Brasil, não. O nosso CV, o nosso crescimento natural, ele é positivo, 1%.
Logo abaixo nós temos o TM. O que é TM? A taxa migratória. A taxa migratória corresponde à diferença entre aqueles que entram em um determinado local e aqueles que saem, aqueles que imigram e aqueles que emigram. Então, nós temos o crescimento populacional, que também nós chamamos de incremento populacional, ele é dado pela seguinte fórmula: crescimento populacional igual crescimento vegetativo mais taxa migratória. CP igual natalidade menos mortalidade mais taxa de imigração menos taxa de emigração. A gente observa também no Brasil uma queda importante nas últimas décadas da taxa de fecundidade. Você se lembra, falamos em sala de aula, o que vem a ser taxa de fecundidade? Número de filhos por mulher em idade fértil, que por convenção internacional vai dos 15 aos 49 anos. Hoje a mulher brasileira tem 1,77 filhos. Esse número está abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1 filhos. Por que as mulheres estão tendo menos filhos? Quais as justificativas para o declínio da taxa de fecundidade no Brasil? Uma justificativa muito importante é a própria urbanização brasileira. É o êxodo rural que proporcionou a saída maciça de população rural com destino às cidades. A vida nas cidades, nos centros urbanos, o custo de se viver nas cidades é muito mais caro, muito mais difícil. Então, a própria urbanização brasileira contribuiu enormemente para a redução da taxa de fecundidade, mas também o fácil acesso a métodos contraceptivos, a difusão das informações, a participação da mulher no mercado de trabalho, como foi importante isso, os padrões de modernização da sociedade, a difusão do consumismo, a monetarização das relações sociais, tudo isso contribuiu para que as mulheres brasileiras tivessem cada vez menos filhos. E por isso, a população brasileira está ficando cada vez mais velha. Estamos passando por um processo de envelhecimento populacional, envelhecimento demográfico. Hoje nós somos predominantemente adultos. Antes dos anos 60, nós éramos jovens. Hoje nós somos adultos e estamos nos dirigindo para a velhice, para a senilidade demográfica. Basta a gente dar uma estudadinha, fazer uma análise nas pirâmides etárias do Brasil dos anos 60 e de 2020. Meninos, observe a pirâmide da esquerda, de 1960. Olha a base da pirâmide. A base, a parte de baixo. Olha que ela está bastante larga se nós compararmos a pirâmide de 2020, a da direita. Olha lá. A base da pirâmide corresponde às crianças e os jovens. Em 1960, nós tínhamos no Brasil bastante criança, bastante jovem. Agora, olha o que aconteceu em 2020 com a nossa pirâmide, a base da nossa pirâmide. Ela se estreitou, mas como se estreitou? Mostrando que o número de jovens, de crianças, caiu.
enormemente, mostrando que a taxa de natalidade e fecundidade reduziram. Agora observem o meio, que a gente chama de corpo da pirâmide. O corpo. Se nós olharmos assim as duas pirâmides de uma vez só, dá para ver claramente que a pirâmide de 2020 está com o corpo mais largo, está mais rechonchuda, mostrando o número de adultos. Hoje nós somos predominantemente adultos. Observem, ela está mais gordinha a pirâmide. E em terceiro lugar, convém a gente observar o topo, o ápice da pirâmide. A parte de cima da pirâmide, que trata dos idosos, que trata dos velhos. E dá para a gente perceber também que o Brasil de 2020 tem muito mais velhos do que nós tínhamos nos anos 60. A pirâmide etária brasileira passou por muitas transformações. E quais essas principais mudanças na estrutura da população brasileira? Então, diminuição da taxa de crescimento demográfico, uma diminuição sensível do percentual de jovens, houve um aumento percentual de adultos e houve um aumento percentual muito significativo do contingente populacional com idade acima de 60 anos. E houve também um estreitamento da base da pirâmide etária. Meninos, observem que nós falamos tanta coisa hoje, tanta coisa que nós já tínhamos falado, tantas coisas importantes. Foi muito bom falar com vocês. Foi muito boa essa aula. Eu acho que vocês guardaram tudinho. Eu aguardo vocês agora para a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau!